Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Estamos aqui para mais uma live, a nossa live das 7 e 11 da manhã. As lives que acontecem terças e quintas, às 7 e 11 da manhã. E hoje, nosso assunto de hoje é o inimigo, né? Esse é o inimigo que te impede de dobrar o seu faturamento. Bom dia, Mariana, bom dia, Thaís, bom dia, Luiz, bom dia, Helena. Bom dia, meus queridos, que bom tê-los por aqui. Hoje aqui em Maceió é feriado, Alagoas, hoje é feriado aqui. Hoje é o dia da emancipação política de Alagoas. Mas estamos aqui para a nossa live às 7 e 11 da manhã. E como as nossas lives, elas não são sobre mim, nem sobre você, mas sobre nós, eu já quero pedir a vocês que me ajudem a divulgar essa palavra, ajudem a divulgar essa mensagem do nosso Inspirando Dentistas, né, que não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. É sobre nós estarmos juntos, é sobre nós elevarmos a autoestima e a valorização da nossa profissão. E eu já quero começar contando aí uma coisa para vocês, aí, enquanto vocês aí colocam aí o dedinho e chamam as pessoas. A gente fala, né, em valorização profissional, em reconhecimento. Ai, que a odontologia está muito ruim. E a gente sempre se compara com quem? A gente se compara com os médicos. Ah, porque os médicos, porque a gente está olhando apenas para os médicos bem-sucedidos. E a gente não está olhando para os dentistas bem-sucedidos. E ontem, quem viu os meus stories, viu aí que eu falei, né? Ontem, foi ontem? Não, ontem não, foi terça. Hoje é quinta, né? Foi terça. Terça eu fui para o centro. Como a gente diz aqui, eu fui para o comércio, eu fui para o centro da cidade. E fazia muito tempo que eu não ia no centro da cidade. Até por conta da pandemia e porque a gente tem como resolver tudo aqui no meu bairro. E aí eu fui para o centro da cidade. E olha que engraçado, né? Quando eu cheguei no centro, era quase que me puxando assim pelo braço, aquelas pessoas me perguntando todo o tempo se eu queria fazer exame de vista. Venha fazer exame de vista. O exame de vista aqui é bem mais barato. O exame de vista aqui é melhor. A quantidade de clínicas, né, de consultórios, de oftalmologistas que eu vi ali só no quarteirão que eu fui era inacreditável. Em compensação, nesse mesmo quarteirão eu vi apenas uma clínica de dentistas. Então a gente fica só olhando a grama verde do vizinho, né? A gente fica só olhando para os outros e a gente fica se comparando, a gente fica comparando o nosso backstage, a gente fica comparando a nossa coxia com o palco do outro. Assim, assim a gente vai estar sempre perdendo. A gente está sempre comparando as nossas dificuldades com a vitória do outro. Então parem de olhar os outros e olhem para vocês. E não existe profissão que seja, essa profissão eu vou fazer e no minuto eu vou conseguir estar com o paciente, no minuto eu vou conseguir fazer dinheiro, no minuto eu vou estar próspero. Não, não é assim. Que ontem, de fato, eu fiquei pensando assim, poxa vida, o pessoal diz, ah, mas os dentistas ou os médicos, eles estão bem. Alguns estão, outros não. É o quanto você quer pagar para estar naquele estágio. Eu, por exemplo, nunca quis ser médica, porque eu nunca queria pagar plantões.
De novo, hoje a coisa tá séria aqui, viu? Hoje a coisa tá séria. Então, olha só, mas quem faz ao vivo é assim mesmo. Então, olha só, todas as quartas-feiras a gente está mandando por 7 quartas-feiras. Então, se você não está recebendo, é porque você não faz parte da nossa lista, na nossa lista, que é uma lista VIP, é uma lista onde você precisa se inscrever. Se você não está inscrito ainda, quando terminar, você vai lá na nossa bio, vai ter um link. Você clica no link, você vai ser direcionado para a nossa página, inspirandodentistas.com.br, e lá vai ter um cadastrozinho para você colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, para a gente mandar o WhatsApp para você quando for necessário, se você quiser, tá? Para você não perder nada, nada do que a gente faz por aqui. Então, se você não está recebendo, mas Dulce, eu já faço parte dessa lista e não recebo. Muitas vezes, sabe o que acontece? Você inadvertidamente, num determinado momento, você pediu para sair da lista. E quando você pede para sair da lista, isso é tudo uma ferramenta. Nós não conseguimos colocar você na lista. Você tem que se recadastrar, se recolocar. E muitas vezes você diz lá ao servidor que aquilo que nós estamos mandando é spam. Você não tem noção do quanto você nos prejudica no momento em que você diz que aquilo é um spam. Você não tem noção do quanto essa sua atitude, essa sua ação prejudica o envio dos nossos e-mails. Prejudica a gente, sabe, colocar para outras pessoas a nossa mensagem. Então, se você quer sair da nossa lista, simplesmente sai da lista. Mas não fala que é spam, porque nós não fazemos spam. O que a gente envia para vocês, a gente só envia porque você, em algum momento, se inscreveu na nossa lista. Então, se você não está inscrito, quando terminar, vai no link aí da bio, clica e faz a sua inscrição. Fechado? Ok? Avisa os dados, você já está com a mãozinha aí enviando para as pessoas, convidando os dentistas, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. E nós vamos falar, as pessoas às vezes dizem assim, dobrar faturamento, você só fala sobre dobrar faturamento. Sim, sim. Sabe por quê? Porque não é exatamente sobre dobrar o faturamento. É o que esse dobrar faturamento vai representar na sua vida. É quem você vai se transformar para conseguir dobrar o seu faturamento. É sobre o crescimento, seu crescimento como pessoa, como profissional, como autoestima, como confiar em você mesmo, como conseguir minimizar as suas interferências, como você conseguir reconhecer os seus recursos internos. É sobre isso. Porque não são todas as pessoas que vão conseguir dobrar o seu faturamento. Algumas vão, sabe por quê? Porque vão se tornar essas pessoas. Pessoas ousadas, pessoas com determinação, pessoas que vão fazer apesar de. Pessoas que vão ter clareza mental, clareza do que desejam, objetivo, metas, consistência. Então, dobrar faturamento representa tudo isso. Representa a sua transformação. Representa a experiência, a qualidade de vida que você vai ter. Então, eu sou, sim, obcecada em fazer você se transformar nessa pessoa. E no momento que você se transforma nessa pessoa, você consegue não apenas dobrar, mas muitas vezes você consegue triplicar ou quadruplicar o seu faturamento. Você consegue chegar aonde você deseja chegar. Então, é sobre isso as nossas lives. É sobre você se tornar a pessoa que você precisa se tornar para chegar aonde você deseja chegar. E qual é o problema de estarmos falando em faturamento? Estarmos falando em dinheiro. Você não quer dinheiro? Você não gosta de dinheiro? Quando os boletos chegam e você não tem o dinheiro, qual a sensação que você tem? De desânimo, de tristeza, de ansiedade, muitas vezes de depressão. É sobre isso que você quer? É assim que você quer passar a sua vida? É assim que você quer viver? Sem realizar seus sonhos? É assim? Ou você quer realizar seus sonhos,
Você quer se sentir segura, você quer ter a liberdade de ir e vir, de fazer o que deseja. Então é muito mais, pessoal. Abra, saia desse quadrado. É muito mais do que isso. Porque quando a gente fala no inimigo que te impede de dobrar o seu faturamento, o inimigo, ele não é o outro. O inimigo, ele não é o mercado. O inimigo não é a concorrência. O inimigo é você mesmo. É você mesmo com seus medos. O grande inimigo que faz com que você não dobre o seu faturamento, que faz com que você não chegue onde você deseja chegar, é você mesmo. Seu maior concorrente está aqui, ó, em você. É você, a única pessoa que está com você em todas as decisões que você toma, em tudo que você faz. Então, olha só, como é que eu posso dobrar o faturamento do meu consultório? Eu tenho alguns mecanismos para dobrar esse faturamento. Eu posso aumentar os meus preços, sim, preços, tá? Porque o valor, ele é incalculável, o valor do seu tratamento, ele não tem preço, mas eu preciso colocar um preço nos meus serviços. Então, uma das maneiras de você dobrar o seu faturamento é aumentar os seus preços ou aumentar a sua quantidade de trabalho, se você trabalha pouco. Pode ser ainda aumentar o ticket médio de cada paciente e pode ser baixar os custos, diminuir a saída do meu dinheiro. Aqui eu tenho algumas possibilidades para você dobrar o seu faturamento. Mas olha só que interessante. Presta atenção. Fique aqui comigo. E eu quero que você aí já pegue papel e caneta, porque a gente vai ter trabalhinho, a gente vai ter ferramenta aqui no final da nossa live. Então, não sai aqui da nossa live, porque vai ter trabalhinho sim. Então, imagina só. As quatro possibilidades da gente aumentar o nosso faturamento, da gente dobrar o nosso faturamento. Aumentar o preço dos serviços, aumentar o número de horas trabalhadas, aumentar o ticket médio do meu paciente e diminuir os custos. Vamos pensar em um deles. Vamos pensar no ticket médio do meu paciente. O que é o ticket médio do meu paciente? O ticket, como é que eu calculo o ticket médio do meu paciente? É a média, olha, está dizendo média. É a média de valor que uma quantidade X de pacientes deixaram num determinado período. Então, vamos imaginar que eu vou colocar o período de um mês. Em um mês, eu atendi 30 pacientes. E nesse um mês, o faturamento do meu consultório foi de 15 mil reais. Então, eu vou pegar esses 15 mil reais e vou dividir por 30, que foi o número de pacientes que eu tive ali durante aquele período que eu determinei. Se eu estou dividindo 15 mil por 30, eu tenho uma média de 500 reais. Então, é como se eu tivesse, claro, é uma média. Uns vão deixar 1.000, outros vão deixar 200, uns vão deixar 3.000, outros vão deixar 100. É uma média. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Dora. Bom dia aí, meu povo. Hoje é feriado por aqui, hein? Emancipação Política de Alagoas. Mas a gente está aqui na nossa live. Então, fica presente aqui comigo. Então, você tem aí um ticket médio de 500 reais. Mas, preste atenção, porque vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Mas imagine que agora, você atendeu 40 pacientes. 40 pacientes. Só que, desses 40 pacientes, você deu olhadinha, aí você atendeu o seu amiguinho, aí você atendeu a sogra do seu amiguinho, que já chega dizendo que ela é a sogra. Olha, sua sogra do doutor fulano. Porque a pessoa acha que porque é sogra, porque é irmã, porque é esposa, porque é isso, porque é aquilo, não vai pagar.
E aí você que não consegue dizer não, você que não consegue colocar as regras do seu negócio, você começa a atender de graça. Tá, você atendeu 40 ou atendeu 50, mas o faturamento foi o mesmo. Por quê? Porque aquelas pessoas que você atendeu de graça, elas não pagaram. Então, o ticket médio daquele mês, daquele período, ele não é mais R$ 500. Se você dividir por 40, ele passa de 500 para 375. Então, como é que você quer aumentar, dobrar o seu faturamento, se você continua com esse tipo de comportamento, de atitude? Eu quero saber quantas vezes você foi no restaurante do seu amigo e não pagou a conta. Eu quero saber quantas vezes você foi na concessionária do seu amigo e você tirou o carro e não pagou a conta. Eu quero saber. Ah, eu sou médica, eu vou no meu médico, que é meu amigo, e ele não me cobra. Ele não lhe cobra porque ele recebe pelo plano de saúde. Você passa o seu plano de saúde antes de entrar no consultório do seu amigo. Você passa o seu plano de saúde quando você vai fazer a cirurgia com o seu amigo. E nós, dentistas, ficamos como? Ontem, uma colega comentou numa postagem que eu fiz, dizendo o seguinte: ah, eu acho muito feio. Eu acho que às vezes a gente precisa ter uma noção, sabe, dos conceitos de feio ou bonito. Eu não tenho um consultório para ser bonita, nem feia, né? Eu tenho um consultório como um negócio. E são esses conceitos que a gente precisa estar presente e que a gente precisa destravar essa mente e ressignificar algumas coisas. Eu não tenho o meu consultório para ser boa. Eu tenho o meu consultório para ser uma boa dentista que entrega um bom serviço, um serviço de qualidade. Mas eu não tenho meu consultório para ser boazinha. Eu não tenho meu consultório para fazer obra de caridade cristã. Ou então, reconheça que no seu consultório você vai fazer simplesmente obra de caridade cristã. Tem que ter clareza das coisas. Então, eu acho feio cobrar dos colegas. Eu tinha tardes no meu consultório, eu tinha dias no meu consultório que eu abria a agenda e eu olhava. Eu tinha, por exemplo, eu atendia 4 pacientes de manhã, né? 8, 9, 10 e 11. Daqueles 4 da manhã, eu tinha 3 dentistas. 3 dentistas. Como é que eu ia manter o meu faturamento? Como é que eu ia manter os custos do meu consultório? Se eu, na grande maioria, atendia dentistas, alunos, parentes, como é que eu vou manter o consultório? Então, eu acho feio cobrar de colegas. Eu não estou aqui para ser bonita. Eu estou aqui para ser profissional. Claro, se eu for dizer para você que eu cobrava de todos os dentistas, não. Não. Eu, por exemplo, não vou cobrar do meu sócio, como o meu sócio não cobra de mim. Ok. Mas, imagina eu, que fui professora da mais da metade dos dentistas de Maceió. E eu não vou cobrar. Tinha pessoas que eu nunca nem vi na vida e que chegava lá e dizia: ah, mas eu sou dentista. E daí? Eu nunca lhe vi, eu não tenho nenhum vínculo de amizade com você. Por que eu não vou cobrar? Eu posso até fazer um valor diferente, mas deixar de cobrar. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha não paga boleto. Vergonha não paga boleto. Então, você tem um grande inimigo que trabalha aí contra você todo o tempo. E esse grande inimigo é o medo. É o medo que você tem. E não é, muitas vezes, o medo de fazer o procedimento, embora tenha muita gente que tem medo de fazer o procedimento.
O seu grande medo é o medo do julgamento, que o outro vai pensar de você. O que é que o seu colega dentista vai pensar de você quando você apresentar para ele o seu planejamento? O que é que o paciente vai pensar de você quando você aumentar os valores dos seus procedimentos? O que é que o paciente vai pensar de você? Qual julgamento ele vai fazer de você quando ele veio fazer uma classe 5 e você diz a ele que ele precisa de uma reabilitação oral? Porque aquelas lesões cervicais não cariosas, elas não são porque a escova é dura, elas são porque ele tem um problema de oclusão. O que que o outro vai pensar de mim? Ah, ele vai pensar que eu sou uma dentista mercenária. Ah, ele vai pensar que eu sou uma dentista que eu quero enganar ele. Ah, ele vai pensar que eu não sou seu amigo, porque eu estou cobrando. Então, o nosso inimigo, o maior inimigo, é o nosso medo. Meu maior inimigo sou eu mesma, com os meus comportamentos, com os meus sabotadores, com as minhas crenças limitantes, que eu carrego por anos. Por anos eu carrego essas crenças, eu carrego esses sabotadores, eu carrego esses medos, eu carrego essas inseguranças, eu carrego a minha autoestima baixa, eu carrego a minha falta de confiança em mim, eu carrego o medo de dizer não para o outro e dizer sim para mim. Então, o maior inimigo do seu consultório não é o vizinho, meu amigo. Pare de olhar para fora, olhe para dentro. Se reconheça, se olhe. Entenda por que é que você compra os cursos e não termina. Por que é que você já fez 2, 3, 4 especializações e não consegue aumentar os seus valores? Você é um puta especialista, sabe? Você é um baita especialista, você resolve pepino que ninguém resolve, mas você tem os mesmos preços que os outros dentistas medianos têm, porque você está com medo de perder o seu paciente. E por medo de perder o seu paciente, você não se posiciona como um dentista diferenciado. Então, entenda que o seu grande inimigo é você, sim. Porque no momento em que você reconhece isso, você começa a ter um poder, que é o poder da consciência. Eu não consigo mudar nada na minha vida se eu não primeiro aceito que eu tenho consciência daquilo que eu preciso mudar. E quando eu não aceito, isso se chama arrogância. Existe coisa pior do que gente cabeça dura? Quando é que uma pessoa consegue se recuperar? Vou fazer aqui uma analogia. Quando é que uma pessoa que tem um vício consegue se recuperar? Qual é o primeiro passo para ela se recuperar? Ela tomar consciência, ela aceitar que ela tem um problema. Ela aceitar que ela tem aquela dificuldade, que ela tem aquele vício. Se ela não aceitar, ela não vai procurar ajuda. Se ela não aceitar, se ela não reconhecer que ela tem esse problema, ela não vai procurar ajuda. Então é a mesma coisa. Se você não aceitar que a dificuldade de dobrar o seu faturamento, de fazer com que o seu consultório cresça, está primeiro em você e não no outro, você não vai mudar. Sabe por quê? Porque você fica todo o tempo olhando para o outro. Aí você fica olhando na sua cidade que botou uma franquia. Aí você fica olhando na sua cidade que chegou uma clínica bacana. Você fica olhando na sua cidade que fulano está postando e você não está postando. Que ele está fazendo tal procedimento que você não sabe fazer. Você está concentrando toda a sua energia nos outros. Concentre a sua energia em você. Porque o grande inimigo é você. É você com suas crenças, é você com seus sabotadores, é você que limita. É você que não acredita em você. É você que não se acha capaz de dobrar o seu faturamento. É você. Então, o que foi que eu disse para você aqui no início? Para quem está desde o início. A questão de dobrar o faturamento não é simplesmente sair de 2.000 para 4.000, mas é quem você
É em quem você se transforma para sair de 2 para 4. Porque para sair de 2 para 4, de 10 para 20 ou de 20 para 40, você tem que fazer coisas que você não vinha fazendo. Você tem que se desafiar. Você tem que ir à luta. Você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que sair da sua zona de conforto. Eu ontem coloquei uma enquete aí nas nossas stories, se você está na sua zona de conforto ou se você está se desafiando. E várias pessoas responderam que estão na zona de conforto. E eu perguntei, essa zona de conforto, ela é boa ou ela é ruim? Não, ela é ruim. Ok, ela é ruim. E o que é que você precisa fazer para sair dessa zona de conforto? Porque se você está nessa zona de conforto e você me diz que ela é ruim, por que, que você não sai? Por que, que você não procura ajuda para sair? Por que você não se junta a um grupo que quer o mesmo que você? Por quê? Por que você não procura olhar e buscar soluções diferentes das soluções que você já vem fazendo e que não está dando certo? Por que, que você não faz isso? Ah, porque eu não tenho coragem. Ah, porque eu acho que não é o meu momento agora. Ah, eu acho que eu vou esperar um pouco mais. Olha quantas objeções você está colocando. Quando a gente coloca objeções, é porque a gente não quer. E é triste saber que toda zona de conforto, ela na verdade tem ganhos. Talvez você não queira sair da sua zona de conforto, porque estar no papel de vítima muitas vezes faz com que pessoas que estejam no seu entorno se tornem reféns de você. Se colocar no papel de vítima faz com que você queira que as pessoas olhem para você. Se colocar no papel de vítima faz com que as pessoas cuidem de você e você precisa disso. E esse é um papel de uma criança ferida. E você não é mais uma criança. Você precisa andar com as suas próprias pernas. Você precisa fazer o seu dinheiro. Hoje você é uma dentista ou um dentista que deve fazer o seu dinheiro. Que deve sim fazer com que o seu consultório dobre o seu faturamento. Que deve andar com suas próprias pernas, buscar a sua independência. Parar de depender dos outros, de depender do marido, de depender da mulher, de depender do pai, da mãe, de quem quer que seja, do tio, do avô. Parem, não existe coisa melhor do que a liberdade financeira. A liberdade financeira lhe dá a liberdade emocional. Ninguém tem liberdade emocional se não tiver liberdade financeira. Mas talvez você esteja tendo ganhos secundários. Quando a gente não se mexe, nós estamos tendo ganhos secundários com aquela situação. E quais são os ganhos secundários que você está tendo? Quais são? Busque aí. Quais são os ganhos secundários de você estar e continuar na sua zona de conforto? É simples, mas não é fácil, porque não é fácil a gente olhar para a gente. Não é fácil. Vocês já perceberam que as pessoas vêm para a live quando eu vou dizer assim, olha, faça isso, isso e isso. Para fazer captação de pacientes, você faz isso, isso e isso. Mas para quando eu olhar para você, você não fica. Você corre, você sai, você não quer. E esse é o único caminho. É o único caminho. É esse caminho que você tem que percorrer para dobrar, triplicar ou quadruplicar o seu faturamento. Esse é o caminho. Então, quantos medos você está tendo aí que estão lhe impedindo nessa caminhada? Eu disse que a gente ia fazer uma tarefa, né? Então, pega aí papel e caneta na mão, que eu quero que você agora se dê algumas notas. Vamos fazer aqui, sabe aquela história do dínamo, né? Aquele negocinho que a gente coloca uma reta, né? E eu quero que vocês aí, quem estiver paradinho, já faz para tomar consciência, para ter clareza, e a gente vai ter tarefa, vai ter ação aí para fazer. E coloca de 0 a 10, tá? Eu trouxe aqui 10 medos. Os 10 medos que os dentistas, pelo menos os que estão aqui no Inspirando Dentistas, mais me relatam que eles têm. E são medos que estão paralisando,
que pode estar paralisando você, que pode estar ali atrapalhando nesse caminho. Então, vamos agora trabalhar o dínamo, né? O dínamo do medo. Eu quero que vocês coloquem uma nota aí para vocês de 0 a 10. A Bruna está perguntando: como sabemos se não estamos na zona de conforto? Estou me esforçando, mas não sei se é suficiente. Bruna, Bruna. Você tem um chicote tremendo em cima de você, Bruna. Tá? Você tá aí, ó, se chicoteando todo o tempo. Você está em movimento, certo? Você está em movimento. Se você está em movimento, Bruna, e eu sei que você está em movimento, porque você está no nosso programa e a gente vem conversando, você não está na zona de conforto. Tá? Talvez você não tenha clareza ainda do que você quer. Você ainda está perdida, olhando para o entorno, ok? Precisa olhar um pouquinho mais para si. Mas você não está na zona de conforto. Isso eu lhe garanto. Não está. Porque você está buscando. Os nossos mega inspirados, quem é aí mega inspirado? Coloca aí, hashtag sou mega inspirado. Eles não estão na zona de conforto. Porque o nosso programa, ele não tem nada de confortável. Nada de confortável. Ele exige que você entre em ação, ele exige que você olhe para você, ele exige muitas vezes que você olhe no espelho e veja coisas que você não queria ter. Ele não é fácil, tá? Ele é simples, mas ele não é fácil. Mas eu acredito que toda mudança vem a partir desse olhar. De você olhar para você. Então, olha aí os mega inspirados, né? Thelma, Paula, o Andy. Eu tô vendo aí um monte de mega inspirado. E os mega inspirados sabem disso. Não é, Paula? É verdade ou não é verdade? E muitas vezes, quando vocês travam, viu, Paula? Presta atenção, Paula, que eu vou lhe dizer. Que você diz assim, tô travada. Preciso voltar. Por quê? Porque quando começa a mexer, aí a pessoa para. E olha o sabotador. Olha o sabotador. A pessoa trava. Eu ontem conversei com uma mega inspirada que está travada. E eu perguntei para ela, e ela me trouxe vários questionamentos, e eu disse para ela: você já concluiu o programa? Não. Eu parei. Parou por quê? Porque eu travei. Sabe por que você travou? Porque você não quer olhar. Você não quer olhar para essas questões. Você travou porque, no fundo, você quer se manter nessa situação que você está. Porque, olha o que eu vou dizer aqui para vocês, minha gente. A live tomou um outro rumo completamente diferente do que eu tinha planejado. Mas é assim mesmo. Se está vindo, é porque eu preciso falar. Tá? Se está vindo, é porque vai servir aí para alguém. Quando eu travo, é porque eu estou me sabotando. E muitas vezes eu estou me sabotando porque eu tenho medo, preste atenção a isso, eu tenho medo em quem eu vou me tornar. Entenderam isso? Eu tenho medo em quem eu vou me tornar. Eu tenho medo porque eu sei lá no fundo, que eu tenho um potencial enorme, que eu tenho uma capacidade enorme. Mas muitas vezes eu não quero que essa capacidade, que esses recursos internos, eles apareçam. Porque eu sei muitas vezes que eu posso ser muito maior do que eu sou, mas eu tenho medo de ser maior do que eu sou. Eu tenho medo em que nas responsabilidades, sim, porque a gente sabe, né, que quanto mais eu tenho, maiores serão as minhas responsabilidades. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu recebo, maiores serão as minhas responsabilidades. Então veja isso. Veja esse medo. O medo que você tem. Muitas vezes, pessoal, vou dizer uma coisa aqui, e principalmente para as mulheres, isso é muito forte para as mulheres. Muitas vezes, você tem um companheiro que não quer crescer. Escute isso. Você tem um companheiro que não quer crescer.
E por ele não querer crescer profissionalmente ou financeiramente, e aí é um problema dele, você não quer crescer para não ser maior que ele, para não ganhar mais do que ele, para não ser mais reconhecida do que ele, para não ser uma profissional muito acima dele. Isso é inconsciente. E aí você se sabota. Você não quer crescer para não se tornar maior do que os seus familiares. Você não quer fazer dinheiro para não ser muito mais rica do que a sua família. Pessoal, isso é muito forte. E essas crenças, essas amarras, elas são muito mais frequentes do que você imagina. São muito mais frequentes. Mas a gente não olha para isso. Eu tenho, ao contrário, um marido virado, um marido que é executor, um marido que trabalha muito. Mas se eu vou também nessa pegada de trabalhar e fazer, vira uma competição. E eu estou sempre achando que eu vou perder nessa competição. Então, para eu não perder nessa competição, eu me anulo. Eu fico parada. Porque parando, eu não estou me comparando com ninguém. Olha quantas coisas a gente pode ter aqui e a gente não está olhando. Porque eu estou olhando só para quem? Eu estou olhando só para os outros. Eu estou olhando só para o mercado. Eu estou olhando só para a concorrência. E a grande concorrência, o grande inimigo é você. Então, quantos medos você tem? Quantos que estão aí? A internet caiu, a sua, né, Paula? Porque a minha tá aqui normal, né, pessoal? Estou normal aí para vocês. Me falem se eu estou normal aí para vocês. Então, vamos aí fazer o nosso dínamo, né? Antes que acabe, a gente não passe a tarefa, né? Então, a live hoje eu poderia falar aqui com vocês sem cansar, porque esse assunto para mim ele é encantador. Porque enquanto eu não descobri, né, as minhas crenças limitantes, enquanto eu não descobri os meus sabotadores, enquanto eu não olhei para o meu espelho e vi o quanto eu tinha medo, o quanto eu me escondia, o quanto eu não me valorizava, o quanto eu me sentia uma dentista ruim, enquanto eu não me olhei, eu não cresci. E eu não vou dizer a você que eu já consegui eliminar todas essas crenças ou todos esses sabotadores, não. É uma luta diária. Você não vai para academia, faz 5 meses de academia, 5 meses de academia e fica musculosinho e pronto, agora fiquei musculosinho, agora já posso ir embora, não preciso mais para academia. Não, você precisa fazer esse exercício para sempre. Se você não quer perder musculatura, você precisa fazer treinamento sempre. É a mesma coisa. Se eu quero me manter nesse equilíbrio, eu tenho que estar treinando sempre. Eu tenho que estar atento sempre. Porque a gente amarra os sabotadores, mas eles ficam ali, ó, e de repente eles reaparecem. Eles reaparecem e a gente repete aquele nosso padrão. E ele reaparece e você se sabota. E você faz coisas que você diz, mas por que eu fiz isso de novo? E fez, e fez, e fez. Então vamos aqui para o nosso dínamo. Bom dia, Francisca. Vamos aqui para o nosso dínamo do medo, tá? 0 é quando você não tem de jeito nenhum esse medo. Não. 10 é quando você só escutar o que eu vou lhe dizer, você já está apavorado. Então você mesmo vai dar suas notas, tá? De 0 a 10, é o dínamo. Eu vou lhe dar 10 frases e você vai dar a sua nota de 0 a 10. Primeiro medo, o medo de perder o paciente. Quanto você tem medo de perder os pacientes? De 0 a 10. Ah, eu não tenho medo nenhum de perder paciente. Eu estou segura, eu estou tranquila, eu sei do meu trabalho, eu sei do meu serviço. Se o paciente não ficou comigo, a questão é dele, não é minha. 0. Ai, Dulce, eu morro de medo de perder o paciente. Toda vez que eu vou passar um planejamento, eu faço abatimento, eu dou desconto, eu divido em 20 prestações, eu faço qualquer negócio, eu tenho pavor, morro de medo de perder paciente. 10. Ah, é mais ou menos. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho pouco. Aí você vai dando, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5. Medo de perder pacientes. Qual a sua nota?
de 0 a 10. Segundo ponto, medo da concorrência. Quanto você tem medo da concorrência? Quanto você fica aí olhando as redes sociais dos colegas? Quanto você fica bisbilhotando a concorrência? Olha, às vezes, vamos botando aqui as notas. Olha aí, Paula já colocou aqui 6. Olha só que interessante. Há muito tempo atrás, quando a gente foi montar a clínica, olha só como as pessoas ficam preocupadas com a concorrência. Quando a gente foi montar a clínica, era uma tarde, era um sábado à tarde, e eu estava na ABO, né? Nessa época a gente tinha especialização na ABO. E eu esqueci alguma coisa que eu precisava ir buscar na clínica para a gente continuar ali o tratamento. E a clínica não estava aberta ainda, mas já tinha ali alguns materiais. E aí eu fui na clínica. Antes que eu chegasse na clínica, quando eu olhei de longe, eu vi uma colega dentista parada na porta da clínica, dentro do carro, olhando para a clínica. Sábado de tarde, sabe, 2 horas da tarde, eu fiquei pensando, o que é que essa criatura está fazendo aí na clínica, olhando, bisbilhotando como é a clínica. E não foi só ela. A gente teve colegas que foram lá, inventando, e a gente sabia, porque a gente conhecia as criaturas, né, que a gente se conhece, inventando que precisava pegar tal coisa só para ir bisbilhotar a clínica, para ficar perguntando à secretária se tinha agenda cheia, se não tinha agenda cheia. Eu tive uma pessoa que eu tinha na época, a minha auxiliar, ela tinha sido auxiliar dessa pessoa, desse dentista. Ele ligava para o consultório para saber se eu tinha pacientes que foram dele. Olha, se eu vou gastar minha energia, olha o nível. Você diz, eu não acredito que a pessoa tem medo da concorrência desse jeito. Tem gente que é desse jeito. Então, qual o seu medo da concorrência de 0 a 10? É 0, é 2, é 3, é 4? Quanto é? Terceiro medo. Esse medo é muito frequente. O medo de não dar conta. Como é o medo de não dar conta? É o medo de não conseguir entregar. O medo de não conseguir entregar o serviço. Quando eu tenho esse medo, quando eu tenho medo de não conseguir entregar o serviço, o que é que eu faço? Ou eu me boicoto e não digo que o paciente precisa daquele serviço, ou eu estou sempre com um preço abaixo, porque eu tenho medo de não conseguir entregar. E quando eu cobro barato, né, eu cobrei barato, o paciente não tem o que reclamar. Se eu cobro caro, se eu cobro um valor a mais, se o meu preço é mais elevado, e eu não entrego o serviço, o paciente vai reclamar. Então veja que muitas vezes você pode não estar colocando seus preços acima, como eu disse, aumentar preços é uma das formas de você dobrar o seu faturamento, porque você tem medo de não dar conta. Você tem medo de não conseguir entregar. Então, vê só, Paula, se você tem medo de não conseguir entregar, e o seu medo é 8, possivelmente, Paula, você está fazendo tudo para se boicotar. Tudo. Você não está oferecendo serviços maiores. Você possivelmente está cobrando barato. Porque se eu tenho medo de não entregar, eu não posso colocar o meu valor alto. Então entenda, olha aí, as questões são nossas. As questões, elas não são do mercado. As questões são nossas. O quarto medo, o medo de cobrar. O paciente vem e o modelito antigo de dentista começa a fazer as coisas e não cobra. Começa a fazer as coisas, o paciente está acostumado nesse modelo, e você vai fazendo, e aí quando chega mais para frente, aí
o seu orçamento deu alto, aí você diz, poxa, eu já fiz o orçamento, deu alto, mas eu não entreguei antes, aí você baixa o seu orçamento. Olha quantos erros. É uma construção, Paula. Sim, é uma construção. Que você precisa querer construir, que você precisa querer fazer. É uma construção. Então, é uma construção de autoconfiança. A construção começa em mim. Eu é que tenho que fazer uma limpeza nesse terreno, tá? Para fazer um alicerce bem feito, para poder então construir o meu império, né? O meu reinado, como diz Helena Zúcaro. O meu reinado. Sou eu que construo. Eu sou o construtor. Então, medo de cobrar. Medo de cobrar. Eu tenho medo de cobrar. Ai, o paciente está devendo, mas eu tenho medo de cobrar. Como? Como você tem medo de cobrar? Olha aí, a Dani está falando, meu maior medo é passar orçamento, sofro, demoro, passo por e-mail. Você não pode, Dani, passar por e-mail. Esse é o momento da negociação. Na negociação, você cria conexão. Na negociação, você quebra objeções. É o momento de você usar os gatilhos mentais, de você quebrar as objeções. Não, não é para passar por e-mail. Você pode até passar por e-mail depois que o paciente, que você já conversou com o paciente e que ele resolveu o que vai fazer. Então, olha aí, vergonha. Eu tenho vergonha de quê? Vergonha eu tenho que ter de eu não conseguir entregar. Mas vergonha do meu trabalho. Pessoal, vamos mirar nos outros serviços. Você vai a um salão de beleza. Alguém tem vergonha de cobrar? Você vai fazer uma depilação. Alguém tem vergonha de cobrar? Você vai buscar um advogado. Ele tem vergonha de cobrar? Você vai a um médico. Ele tem vergonha de cobrar? Ou você só entra depois que você pagar a consulta ou passar o seu plano? Por que nós temos vergonha de cobrar? A vergonha está na autoestima baixa. A vergonha está na autoestima baixa. Porque eu não me garanto de cobrar. Eu tenho medo de cobrar. Eu tenho medo de perder o paciente. Eu tenho medo que ele vá embora. Então, é para cobrar. Quinto medo, medo de vender. Como é que eu posso ter coragem de vender? Se eu tenho todos esses medos. Se eu tenho vergonha, se eu não me garanto, se eu não me confio, se eu tenho medo do que o paciente vai pensar de mim, que o paciente vai achar que eu sou uma mercenária. Qual é o seu medo de 0 a 10 de vender? Ah, mas vender, quando eu penso em vendedor, é aquele cara chato, insistente. Eu já disse para vocês. Quando você não vende, você está fazendo um desserviço à sociedade. Você está fazendo um desfavor à sociedade. Porque você que estudou tanto, você que sabe fazer direito, e você não está entregando o seu serviço. Cuidado, o universo cobra. Olhe, o universo cobra de você mais para frente. Ele vai lhe dizer o seguinte: amiga, eu lhe dei todas as condições, você fez todos os cursos e não fez o seu serviço para as pessoas que foram lhe procurar. Aquelas pessoas precisavam de você, por isso que elas chegaram até você. E você não foi capaz de converter. Então agora eu vou lhe cobrar. Medo de vender, medo de se expor. Medo de se expor. Olha aí, Thelma está dizendo, eu tenho vergonha de cobrar serviços extras que surgiram depois do tratamento fechado. Tudo, Thelma, quando é conversado, não tem problema nenhum. Na hora em que o serviço aparece, o serviço extra, você para e conversa com o seu paciente. Olha, senhor José, nosso planejamento era X, Y, Z. Mas, agora, nesse momento, aconteceu isso. E é preciso fazer isso. Então, você conversa com o seu paciente para que ele, inclusive, autorize você fazer o serviço extra. Porque você também tem que dizer, nós temos que dizer, tudo isso é fala, como a gente negocia. A gente tem que dizer, quando a gente fecha um tratamento, dizer, olha, esse é o nosso planejamento.
Mas pode acontecer alguma intercorrência no meio do caminho. De repente, eu planejei aqui fazer, por exemplo, uma coroa, tá? Mas, de repente, aparece uma endodontia para fazer, ou esse dente fratura ao longo do caminho, e você perde essa raiz, e ao perder essa raiz, você vai ter que ir para um outro planejamento, ou de uma ponte fixa, ou de um implante. As coisas acontecem. Então, esse é o nosso planejamento hoje. Não se preocupe. Se acontecer qualquer coisa que vá mudar esse planejamento, eu vou lhe avisar antes. Então, tudo é a maneira como você conversa. Por isso que tudo tem que ser conversado. Olha aí, eu sempre aviso que podem ocorrer alterações no planejamento. Exatamente, Wendy. É isso que eu estou falando. Então, o medo de se expor. Você precisa se expor. Ah, mas eu não gosto de redes sociais. Eu não estou falando de redes sociais. Vocês estão assim, só pensam em redes sociais. A rede social é um dos caminhos. Um dos caminhos, mas ele não é o único. Se expor significa dizer às pessoas o que você faz, nos lugares que você anda. Talvez você frequente um salão há 10 anos e ali ninguém sabe que você é dentista. Ninguém sabe o que você faz. Talvez você esteja num grupo da sua escola que a pessoa nem sabe que você é dentista. Talvez no seu prédio ninguém saiba que você é dentista. No seu condomínio ninguém sabe. No seu clube ninguém sabe. Isso é se expor, é dizer para os outros o que você faz. Não é apenas falar nas redes sociais. É se expor, talvez dar uma palestra. Não sei. Você precisa se movimentar se você quer fazer captação de pacientes. Sétimo medo, o medo do julgamento, falamos já sobre isso. Muitas vezes eu não tenho medo de errar, eu tenho medo do julgamento. Olha aí, a Adriana está dizendo, até comprando laranja eu ganho pacientes. Exatamente. Isso é o que, Adriana? É se expor. É se vender. Então eu tenho medo do julgamento do outro. Pessoal, enquanto eu tiver medo do julgamento do outro, pensa isso. Eu não realizo meus sonhos. Eu estou aqui agarrada ao que o outro vai pensar, mas o outro não vai realizar os meus sonhos. O outro não vai permitir que eu viaje, que eu vá a um bom restaurante, que eu compre aquele carro que eu quero, que eu tenha a minha casa, que eu pague a melhor escola para o meu filho. O outro não vai pagar as minhas contas. Entenda isso. Deixe os outros com os problemas dos outros e esqueça o julgamento. Oitavo medo, o medo de não ser aceito. Esse é forte. Esse eu falei aí no meio da live. Quando eu começo a fazer dinheiro, eu começo a ficar bem, eu começo a ficar diferente dos meus. E aí eu tenho medo de não ser aceito. E com medo de não ser aceito, eu prefiro ficar igual a eles. Eu prefiro continuar no mediano. Eu prefiro continuar aonde eu estou. Ah, porque se eu começar a crescer demais, o que é que os meus amigos vão dizer? É o medo de não ser aceito. Eles não vão me aceitar mais, porque agora eu sou muito diferente. Agora eu tenho dinheiro, agora eu sou rico. Estou diferente da minha família, estou diferente dos meus amigos. Eu tenho medo de não ser aceito. O medo de não ser aceito, ele é muito sutil. E ele está ali, ó, sorrateiro. Então, esse é um medo. Nono, o medo da rejeição. O medo de dizer, do outro dizer não. Porque quando você vai vender, quando você vai passar o seu planejamento, que o outro diz não, você sente uma... É como se você estivesse rejeitando você. E ele não está rejeitando você. Ele está dizendo não para o tratamento. E talvez ele esteja dizendo não para ele mesmo. Porque ele não se acha merecedor daquele tratamento. É para ele. Não entenda um não como uma rejeição a você. É uma rejeição àquilo. Quando eu digo para você, olha, vamos aqui, vou abrir as inscrições para o nosso programa dentro do consultório fora do quadrado, tal, e você diz não, você não está dizendo não para mim. Você não está me rejeitando. Você está se rejeitando. Porque você não está dando oportunidade a você de fazer as suas mudanças. Você está dizendo não para você e não para mim. Então isso ficou muito claro na minha cabeça. Não é rejeição comigo. É uma rejeição por você. Então, é o medo da rejeição. E o décimo
é o medo de tentar. Grazi está dizendo, estou doido de tanto tapa de verdade que estou levando. Obrigada por me fazer pensar em questões que me causam desconforto, porém necessário para o crescimento. Porque a gente só cresce no desconforto. No conforto ninguém cresce. Por isso, né, que a Bruna perguntou para mim, se ela, como é que ela sabe se ela está na zona de conforto ou não. Eu sei que ela não está na zona de conforto, porque ela está no desconforto de querer crescer. Ela está naquela zona assim, onde ela não sabe para onde vai, e isso é desconfortável. Mas ela vai encontrar, tá? Porque ela está buscando, porque ela está se desconfortando. Nem sei se existe essa palavra, né? Ela está no desconfortável. Então, o 10º é o medo de tentar. Você não quer nem tentar. Tem gente que não quer nem tentar. Ah, eu acho que não é para mim. Você nem tentou. Acho que eu não vou conseguir. Você nem tentou. Você tem que tentar. Pessoal, quando a gente começou a estudar, era muito difícil. A gente não sabia direito a diferença entre o O e o A. A gente teve que aprender que você pegava um O e colocava um rabinho e ele virava um A. Era muito difícil a gente saber se ali era um N ou se era um M. Não, aí a gente aprendeu que para o N virar M, a gente colocava mais uma perninha. Mas ninguém chegou sabendo. Isso é uma construção. Se você ficasse com medo de caminhar, você nunca teria levantado. Se você ficasse lá enquanto bebê com medo de cair, você nunca teria corrido. Você nunca teria andado de bicicleta, nunca teria sentido, né, a brisa no seu rosto, o quanto é gostoso andar de bicicleta, o quanto era assim bacana você sair com seus amigos pedalando, se você tivesse ficado simplesmente com medo de cair. Então, muitas vezes, por medo de cair, você está deixando de fazer o que precisa ser feito. Então, dobrar faturamento é o que você precisa fazer. É consequência de quem você vai se tornar. É a consequência das mudanças que você precisa fazer na sua vida, na sua mentalidade, no seu comportamento. Não é sobre dobrar faturamento, é sobre qualidade de vida, é sobre autoestima, é sobre confiança, é sobre liberdade, é sobre se reconhecer, é sobre isso. É sobre eu reconhecer o meu valor. Dobrar faturamento é consequência de quem você vai se tornar. Então, você que viu esses medos, eu agora tenho consciência desses medos, ok, o que você faz com eles? Ação. Você vai escolher uma ação que você sabe que precisa fazer, ação, fazer. Se ligue aí, viu? Ação, fazer. E que você vai fazer a partir da próxima segunda-feira. E eu quero saber, vocês vão me mandar no direct o que foi que vocês fizeram. Aquilo que você vem procrastinando, aquilo que você precisa fazer e não fez ainda, aquele contato, aquele telefonema, aquela cobrança, aquele retorno daquele paciente que você mandou fazer documentação e ele não veio, qualquer coisa que seja. Eu quero uma ação, mesmo que essa ação seja pequena. Porque se você não entra em ação, você não consegue desfrutar da sua mudança. A mudança, os resultados, eles só vêm a partir do conhecimento associado à ação. Conhecimento sem ação não gera resultado. Conhecimento sem ação é o quê? Obesidade mental. E obesidade mental vai lhe fazer morrer intoxicado de tanto conhecimento sem ação. Então vamos para ação. Ok, pessoal? Então quem gostou aí da nossa live de hoje, coloca aí os coraçõezinhos. As nossas lives, elas continuam acontecendo terças e quintas às 7h11 da manhã. Mas a gente vai se vendo nos stories, a gente vai se vendo no feed. Compartilhem, comentem, curtam. Eu estou dizendo para vocês, pessoal,
curta, porque senão a mensagem, a postagem não vai para você. Quem ainda não recebe os nossos e-mails, vai lá no nosso link, clica no link, vai para a nossa página, faz o cadastro e passa a receber todas as nossas informações. E na próxima terça a gente volta nessa mesma bate-hora e nesse mesmo bate-canal. 7 e 11 da manhã, na próxima semana, terças e quintas. Um beijo grande e quem vai aí se colocar em ação, eu quero saber. Quero que vocês coloquem lá no direct o que é que vocês vão fazer. Qual a ação que vocês vão fazer essa semana para se tornar aquela pessoa que vai dobrar o seu faturamento. Beijo, pessoal. Beijo, meus megas que eu vou encontrar na próxima segunda-feira. Beijão e um bom final de semana aí para vocês.